Olá, amigos, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, pela sua presença aqui conosco, acompanhando o nosso ACS na TV. Hoje, sem dúvida alguma, um programa super especial. Esse programa tem aproximadamente 2 anos e há 2 anos a gente vem tentando trazê-lo aqui. Não que ele tivesse recusado o convite, pelo contrário, mas a agenda da personalidade que está conosco hoje é muito complicada, principalmente sendo de Santos e estando no comando da cidade de Santos. Mas recentemente, numa conversa durante uma solenidade no Salão Nobre da Prefeitura, eu convidei, pediu que falasse com a Luciana, e ela ajudou em todo e público. Quero também agradecer a interferência dela, que ela foi extremamente positiva. Está conosco aqui o prefeito municipal de Santos, João Paulo Tavares Papa, há praticamente 8 anos como prefeito. Uma alegria em nome da Associação Comercial, falei há pouco com o presidente Michael Tim, uma honra recebê-lo aqui. Tudo bem, Papa? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande, uma honra participar aqui na TV Com desse programa que está puxando os temas de economia, de desenvolvimento da cidade de Santos já há algum tempo, especialmente pela credibilidade sua, pela credibilidade da Associação Comercial de Santos, que é a principal parceira da cidade. Não falo apenas em nome do governo, mas considero hoje a associação comercial, e a história da entidade mostra isso, a principal parceira, a principal ferramenta de discussão e de, vamos dizer assim, debates voltados para o desenvolvimento da nossa cidade. Essa entidade, mais do que centenária, teve participação ativa na vida de Santos, nos últimos anos, que foram os anos decisivos da nossa querida cidade de Santos, e continua sendo, quer dizer, se atualiza a cada momento. As vocações santistas se alteraram muito nos últimos anos e a associação se adaptou, se preparou, né, está hoje capacitada a tratar de temas tradicionais, como café, como porto, comércio exterior, enfim, outros temas já bem antigos e tradicionais de Santos, mas também capacitada a discutir temas de alta relevância para o momento atual de Santos, como, por exemplo, as questões relacionadas a petróleo, ao pré-sal, tecnologia da informação, enfim. Então, continua sendo o berço das discussões mais qualificadas de Santos, quando o assunto é desenvolvimento, quando o assunto é economia, quando o assunto é, portanto, crescimento, fortalecimento de Santos e da região. Aliás, a co-sede do secretariado do prefeito Papa é a Associação Comercial de Santos. Bechara, por exemplo, já tem sala, só naquela sala, e aquela sala é do Bechara. O outro, o Márcio Lara também. Olha, a cada 2, 3 dias está conosco. Perrenot, quando era secretário também, o novo secretário também de segurança está conosco quase que diariamente. É uma alegria muito grande para a Associação Comercial de Santos ser uma extensão, como você já disse publicamente, me permita chamar de você em função da amizade. A Associação Comercial é uma extensão da Prefeitura de Santos, do secretariado do prefeito Papa. Mas eu lhe disse antes de começar que eu ia lhe fazer uma pergunta. Rapidamente eu vou lhe contar uma história. Na época, o presidente da República chamava-se Fernando Collor de Mello. E eu já falei isso aqui, mas vou repetir para poder fazer a pergunta que me interessa realmente ao prefeito Papa. E na época especulava-se que o Collor estaria com AIDS. Começou a emagrecer, aquela história toda. Aí, ele convocou uma coletiva em Brasília. E começou a coletiva, todo mundo queria perguntar era se ele estava ou não com AIDS. Né? E veio com uma coletiva, pergunta para cá, pergunta para lá, política para cá, e ninguém perguntava, porque não tinha coragem. Imagine você perguntar para o presidente da República se ele estava com AIDS, que era o comentário na época em função do emagrecimento, está na história.
Até que um repórter da Rádio JB, Jornal do Brasil, olhou para o Collor e disse: presidente, eu posso perguntar? Aí ele respondeu: pode, você pode tudo, fulano, não me lembro dela, você pode tudo. Aí ela olhou para ele e disse: o senhor está com AIDS? Ele disse: olha, eu já esperava essa pergunta, tal, inclusive tem os exames aqui, não tenho AIDS, tal, babá. Mas eu conto essa história por causa dessa deixa da repórter. Então, a pergunta que eu quero fazer ao prefeito municipal de Santos, na abertura oficial do programa, é essa: eu posso perguntar? À vontade. Tudo? À vontade. Então tá bom, estou autorizado. Se você perceber, ele me autorizou, então eu vou perguntar. Aliás, essa pergunta, partindo de você, que é um jornalista experiente, para quem está na área pública, né, a resposta ela é evidente, e é só uma que pode ser dada. Né? Os jornalistas hoje, a imprensa hoje, tem total cobertura, informação, acesso a tudo. Então não há mais... É que eu quero depois, lá no final do bloco, eu quero entrar na sucessão política. Claro. E aí eu quero perguntar. Vocês estão vendo que ele está me autorizando. Então, antes da gente falar em sucessão... À vontade. Aí, ó, estou autorizado, hein? Então, mas antes de a gente entrar nisso, eu tenho outros aspectos importantes. O Papa está completando 8 anos e eu procurei ler um pouco mais da história do Papa, que eu já conheço faz tempo. Comecei antes dele. Quando ele entrou superintendente da Sabesp, eu já tinha saído como funcionário da SBS. Então, a origem dele é Sabesp e a minha é SBS. Lembra do Paulo Peltier? Claro que lembro, claro que lembro. E você entrou como engenheiro na prefeitura e, por coincidência, você foi para o departamento de obras e, em seguida, para o departamento de trânsito. Isso. Depois você foi para a CT, foi para a Secretaria de Planejamento, vice-prefeito e prefeito. Sem dúvida alguma, um dos grandes problemas da cidade, o que mais preocupa, o que mais irrita o cidadão quando se fala tanto em qualidade de vida, é o trânsito em Santos. Pela sua experiência no departamento de trânsito, depois como presidente da CT e a vivência de 8 anos como prefeito, o que fazer, Papa? Esse é um tema, Márcio, muito interessante, muito importante, e é preciso dizer aqui que não apenas para Santos, né? Não apenas para Santos. É que o santista não tinha, né, Papa? Bom. Você ia da ponta da praia à cidade em 10, 15 minutos. Eu vou, porque eu vou pela perimetral. Eu acho interessante como nós, santistas, eu não estou me afastando disso, né, dessa característica, como nós abordamos o tema trânsito, como se estivéssemos numa ilha fora do mundo. Esse tema hoje é um tema mundial, sim, sem dúvida, planetário. São Paulo você não anda mais, né? Não, mas eu quero insistir, quer dizer, não é um tema para as capitais e metrópoles apenas. Esse é um tema mundial. Pequenas cidades e médias cidades, fora as metrópoles, do mundo inteiro, exceção feita a uma pequena vila no interior de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália, ou mesmo aqui no Brasil. Lá no interior do estado de São Paulo, aquela cidadezinha de 15 mil habitantes. As cidades pequenas e médias do mundo inteiro convivem hoje com o mesmo problema, que é a saturação do sistema viário, dos sistemas viários. E isso está muito relacionado a um modelo que nós desenvolvemos ao longo do tempo e que continua em pleno desenvolvimento nos dias de hoje, que é o modelo do automóvel como a grande matriz de mobilidade urbana. Esse modelo... A matriz rodoviária. A matriz rodoviária feita por transporte individual, que é o automóvel. Sim. É o seu carro, é o meu carro, que é o nosso objeto de desejo. Sim. Aliás, famílias com 2, 3 pessoas, com 2, 3 carros. Sim, sim. Já estão chegando quase no 1 para 1. É um para 1, em função da facilidade. Você compra carro em 300 meses, sei lá, força de expressão. Aí são várias as razões, né? Uma é porque, de fato, o automóvel é um equipamento muito útil, muito atrativo. Ele também representa status, qualidade de vida, conforto, liberdade, não é isso? Isso. Você sai com o automóvel da garagem da sua casa e, teoricamente, você chega na garagem do prédio onde você trabalha, por exemplo. Então, de porta a porta. Então, ele tem tantas vantagens que é um objeto de desejo irresistível. Segundo, é o modelo público, né? Quer dizer, de transporte de massa, porque o governo brasileiro, aí eu quero focar no Brasil,
incentiva a fabricação de automóveis por questões econômicas, para gerar emprego, para gerar renda, a redução do IPI, ele estimula a para gerar tributos. Então, é uma política nacional, há uma política nacional de desenvolvimento econômico que está muito lastreada na indústria automobilística. Então, e a consequência além dos incentivos fiscais que estão aí, IPI, são ampliados a cada momento, incentivos fiscais também para a venda do combustível principal, que é a gasolina e o álcool, linhas de financiamento que colocam esse equipamento, esse investimento ao alcance de todos, ou seja, há uma popularização e é bom, eu não estou dizendo que isso seja ruim, é bom, mas, por outro lado, há uma consequência, e a consequência é a supersaturação da estrutura viária de qualquer cidade do mundo, e especialmente no Brasil, isso é evidente hoje. Então, quando a gente quer discutir trânsito seriamente, qualidade de vida, trânsito, mobilidade, é preciso enxergar essas condicionantes, porque do contrário nós vamos discutir semáforo, nós vamos discutir faixa, estacionamento nos canais, que são providências domésticas, são medidas domésticas, que podem ser adotadas. Que minimizariam, mas não resolveriam. Por um tempo muito breve, mas que estão sendo tomadas com o equilíbrio que cabe ao poder público, né? Agir em nome sempre de uma coletividade. Vamos imaginar um aspecto que é sempre muito discutido, muito defendido nas rodas das nossas conversas. Posso lhe interromper? Proíbe estacionamento em todas as avenidas principais e o trânsito de Santos está resolvido. Isso não é efetivamente verdade, mas melhora por um determinado tempo. Essas avenidas, essas vias onde se impõe em alguns momentos a restrição de estacionamento, são vias que têm comércios, que têm residências que não dispõem de vaga para estacionamento. Sim. Ou para um visitante, por exemplo. Então, o poder público, a prefeitura, está aos poucos, gradativamente, implantando restrições, mas por que a preocupação de ir paulatinamente fazendo isso? Porque há necessidade de uma acomodação, de uma adaptação da mesma sociedade que pede para o trânsito mais fluidez. O mesmo cidadão que precisa que o automóvel ande com mais velocidade na via, ele também precisa estacionar para ir para a sua casa. O entregador de um equipamento, de uma peça, de um insumo qualquer numa casa, precisa estacionar para levar, por exemplo, um alimento na sua residência. Ou no próprio estabelecimento comercial, ele é obrigado. O estabelecimento comercial gera emprego. Sem dúvida. E esse emprego, ele gera qualidade de vida também para muitas pessoas. Então, a relação de medidas de trânsito com economia e qualidade de vida, ela existe e ela precisa ser bem administrada pelo gestor público. Agora, essas medidas estão sendo tomadas em Santos. Elas resolverão o problema de trânsito da cidade? Eu te asseguro, Márcio, e a quem está nos ouvindo, que não. Deixa eu lhe interromper para fazer um break e eu quero, na volta, falar sobre duas propostas que se fala muito. Rodízio e pedágio urbano. Vamos lá. Voltaremos com o prefeito em instantes. Fique conosco. Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações.
Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje super especial, com a presença do ilustre prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Palmeirense, palmeirense está feliz. Hoje à noite joga a semifinal da Copa do Brasil. Ele e meu irmão, são dois, aliás, três que eu conheço. Ele, meu irmão e o nosso Rodolfo Unicastro. São três grandes palmeirenses da cidade. De vez em quando se unem para ver o jogo. Mas nós falávamos de trânsito e eu tinha proposto a avaliação de duas propostas que estão sempre na ordem do dia, desculpe. Pedágio urbano ou rodízio. Mas antes disso, eu queria complementar o raciocínio. Acho muito importante nós irmos na profundidade desse tema. Eu estava dizendo que essas medidas, melhorar um controle semafórico. Aliás, nós estamos agora investindo cerca de 6 milhões de reais em modernização de sistemas de controle semafórico. Seria Onda Verde, por exemplo? Nós já temos. E tem na Ana Costa. Nós já temos um sistema, mas é um sistema que está defasado já há cerca de 10 anos. E hoje nós temos tecnologia mais avançada que dá um ganho melhor. Aquele que aparece o tempo que falta, que vem... Aquilo não existe, Márcio. Desculpa o fabricante, né? Imaginar que aqueles pontinhos luminosos auxiliariam em alguma coisa no trânsito é, de fato, assim, minimizar engenharia, tecnologia e tal. Os semáforos inteligentes, hoje, mais modernos, né, mais atualizados, que o mercado oferece, estão sendo comprados para Santos, para as principais avenidas, a Praia, Ana Costa, Conselheiro Neves, a entrada da cidade, Nossa Senhora de Fátima, enfim. Esses equipamentos, eles medem o fluxo de trânsito em tempo real. Nesse momento, se sabe exatamente quantos automóveis estão passando por segundo em cada uma das faixas e também nas vias transversais. Essas informações são processadas num computador. Esse computador, o sistema, o software, desenvolve, então, uma programação para aquele semáforo e para os cruzamentos anteriores e posteriores, para aquele fluxo do momento, daquele momento. Ou seja, se tem um fluxo maior numa via, na outra, na avenida, a programação, ou seja, o tempo de verde para uma via e para outra via é recalculado permanentemente. Como todos são interligados, se trabalha também com o conceito da onda verde, com prioridade para as avenidas principais. Então, se você está na Ana Costa, a prioridade da onda verde é para a Ana Costa. Ele também calcula, porque os cruzamentos, você precisa manter a onda verde quase que permanentemente nos dois sentidos da via. Então, também há um cálculo para isso. Então, é o que há de mais moderno, que não tem nada a ver com aquelas pequenas lâmpadas no corpo dos focos. O caso, em algum momento... Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é um sistema de semáforo inteligente. Não, o semáforo inteligente não aparece no foco. Sim. Ele é a inteligência do sistema, ele está dentro do controlador semafórico. Em algum momento, em casa, com sua família, com seus amigos, em algum momento assim, ou sozinho, passou a ideia do rodízio? Então, veja lá, a Santos hoje está investindo mais de 6 milhões em atualização de controle semafórico. Isso vai dar um ganho. Resolve, é o que eu estava dizendo há pouco, resolve proibir estacionamento de forma generalizada na cidade? Não resolve. Melhora um pouco, mas com a velocidade com que a frota municipal, e isso acontece em todo o país, cresce, daqui a alguns poucos anos, esses investimentos em semáforos inteligentes, proibição de estacionamento, perdem a eficácia. É o que acontece em São Paulo. São Paulo, Márcio, tem o que há de mais moderno em controle semafórico, são milhões e milhões de dólares investidos ali permanentemente. Praticamente não se pode estacionar em nenhuma grande avenida de São Paulo e o trânsito é caótico em determinados horários ou não. Meu Deus do céu. Então é isso que você tem que sair 2 horas antes de qualquer encontro. É isso que eu quero dizer, quer dizer, não há solução mágica que um órgão de trânsito possa tomar que vai resolver todos os problemas do trânsito. A cidade de Santos não tem um dos trânsitos mais complexos que se conhece hoje no Brasil. Nós estávamos mal habituados, mal acostumados. É que nós todos estávamos acostumados há um tempo em que se programava a saída de casa 10 minutos antes do início do horário de trabalho. Esse tempo acabou, Márcio. Agora está 20, 30. O Santista tinha essa qualidade, vamos dizer assim, né? Não tem mais. Por quê? Porque a cidade cresceu, se desenvolveu, a frota adensou,
né? Ela sofreu um adensamento vigoroso e a frota se multiplicou por 10 praticamente nos últimos anos. Então, hoje a nossa realidade é de cidade grande. Tem que programar com mais antecedência a saída de casa, tem que saber que há determinados horários em que o trânsito de fato fica inviável, né? O horário que você citou há pouco aqui na conversa, 6 horas da tarde, sair do centro da cidade e vir para os bairros... Pega senador Feijó... Não é uma boa decisão. É preciso saber que vai ficar meia hora, pelo menos, para chegar em casa. Outro break rapidinho, mas na volta eu quero saber se ele já pensou em rodízio e em pedágio urbano. Voltaremos com o prefeito em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa especial. Aliás, vou alertar, nós vamos fazer este programa com o prefeito de Santos, o prefeito Papa. Nós vamos fazer em 2 etapas. Hoje, 3 blocos, e em seguida mais 3 blocos. Uma deferência especial em reconhecimento da importância também do prefeito. Vamos fazer um programa em 2 etapas, quer dizer, na verdade, 2 programas com o prefeito de Santos, que em dezembro deixa a prefeitura depois de 8 anos. Rapidamente, para a gente sair do trânsito, que eu tenho Porto, tenho uma série de coisas para a gente conversar, mas rapidamente, em algum momento sozinho, já pensou em rodízio ou já pensou em pedágio urbano, como tem em Londres, por exemplo? Então, Márcio, rodízio, ou seja, retirar carros das ruas, com uma determinada regra. Sim. Pedágio urbano, ou seja, retirar carros das ruas através da imposição de uma tarifa. E essa tarifa acaba reduzindo a quantidade de carros trafegando em determinado espaço nas cidades. São medidas de restrição de circulação, tá certo? Forçada. Ou seja, voltamos ao modelo que eu estava falando no início. A tendência com o crescimento da frota é que os centros urbanos fiquem inviáveis. Quando começa a chegar perto desse ponto, ou se oferecem condições de mobilidade urbana fora do individual, aí sim... Transporte público? Aí sim, Márcio, nós estamos falando de trânsito com seriedade, para valer, pensando no futuro e pensando nas implicações do trânsito, não apenas sobre o tempo das pessoas, mas sobre qualidade de vida, segurança, saúde pública. Porque quando se fala de trânsito, raramente se fala o seguinte: que ar nós estamos respirando nas cidades? Pensou ou não pensou no rodízio? Então, veja lá, não tem saída, não se trata de o prefeito ou eventualmente um técnico de trânsito pensar ou deixar de pensar. No futuro próximo, cidades como Santos, determinados trechos da cidade, né, podendo começar pelo centro comercial da cidade, ou adota medidas restritivas, ou não vai ter mais capacidade de fluidez. E essa falta de capacidade de circulação viária, ela impõe sacrifícios enormes, inclusive a quem não tem carro. Porque quando você não tem como circular, o ônibus também não circula. E o ônibus, de fato, o VLT, o transporte público, o transporte coletivo, é a única saída definitiva
para a qualidade de vida nas grandes cidades. É o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente, nos últimos anos, na Europa inteira. Qualquer cidade média europeia, você circula de ponta a ponta através de metrô ou metrô de superfície, que é o VLT. Então, falar sério, né, em matéria de mobilidade é, de fato, lutar por investimentos em transporte coletivo, deixando o automóvel, que nós gostamos tanto, todos gostam, né, como um meio suplementar, complementar. Quer dizer que o rodízio é o futuro? Se não, o rodízio é o futuro? Será inevitável a implantação de rodízio ou mesmo de pedágio urbano se nós não tivermos alternativas como de transporte coletivo. Aí sim, eu diria que ou é uma coisa ou outra. Perfeito. Eu defendo, nós já tivemos a possibilidade de discutir rodízio em Santos e eu vetei, eu fui contra. Sim. Porque eu acho que Santos ainda pode evitar. Santos é uma cidade que, pelas condições, ainda pode evitar o rodízio e ainda pode evitar o pedágio urbano. Para isso, precisa acelerar os investimentos em matéria de transporte público de qualidade. Eu fui uma das pessoas, se não a única, Márcio, é chato falar isso em causa própria, que lutou nos últimos 14 anos praticamente pelo VLT, pela implantação dessa primeira etapa do VLT ligando São Vicente ao centro de Santos. Em um determinado momento, a imprensa registra isso. Eu fiquei praticamente sozinho, debatendo e lutando pelo VLT, praticamente sozinho, mas valeu a pena. Hoje a decisão está tomada, demorou, atrasou, é verdade tudo isso, mas a decisão está tomada, é irreversível, isso vai mudar a história de Santos. Quer dizer, transporte público elétrico, de qualidade, de média capacidade, que convive amistosamente com centros urbanos e complexos e delicados, como é o Centro Histórico de Santos. É o sistema que foi implantado com sucesso na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na França, em cidades médias, que se assemelham muito às características da cidade de Santos. Aí sim você oferece alternativa. Você que sai da sua casa de manhã e que pega o automóvel, vai para o centro da cidade para trabalhar na associação comercial e que hoje está incomodado com o horário de rush, né? Horário de pico, você vai poder deixar esse seu automóvel em casa. Sem dúvida, sem dúvida. De paletó e gravata como você está hoje. O caso, por exemplo, do a ideia de que transporte de público é sinônimo de falta de recurso ou é para pessoas que não têm dinheiro, não têm condições de comprar um carro, é uma ideia equivocada nos países mais desenvolvidos, mas continua sendo a ideia central no Brasil, infelizmente. Olha, vamos encerrar essa primeira etapa do nosso programa, agradecendo ao prefeito Papa, mas nós vamos fazer 2 programas, em seguida nós começaremos mais um programa com 3 blocos e não vamos falar mais de trânsito. Eu vou iniciar a segunda etapa do programa, falando ainda dentro desse contexto de trânsito, mas já entrando no porto, que estamos batendo de frente, e aí eu falo como membro do CAP, Santos, Guarujá e o governo do estado em relação à ponte, que queira ou não também envolve circulação e mobilidade urbana. Um abraço, Papa, muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda etapa da entrevista com o prefeito João Paulo Tavares Papa.